ela é meio que uma revisão e uma síntese desse primeiro capítulo do livro, que se chama Cura Esotérica, que a gente tem norteado aí os nossos estudos e reflexões. Então, seguindo os conselhos da Thalita, em apresentação a gente fica é mais fácil de manter a atenção e também a gente consegue sintetizar um pouquinho, né? Senão lendo, às vezes, fica um pouco cansativo mesmo. Então, vamos lá. Quaisquer dúvidas, contribuições, partilhas, vocês podem sempre perguntar, tá bom? Eu vou minimizar aqui, porque senão me atrapalha na tela, então eu não consigo ver vocês. Talvez fosse bom, se alguém tiver alguma dúvida mesmo, abrir o microfone e aí a gente consegue falar. Bom, então a gente viu que a causa principal da manifestação da doença está na alma e no seu plano de desenvolvimento da consciência. Então, todas as doenças que existem no nosso corpo físico, que se expressam, se manifestam, elas têm como causa, como origem, a alma, né? Então, a alma expressando o seu propósito e o plano para atingir esse propósito, algumas vezes precisa de algumas correções aí, e muitas vezes, então, elas acontecem no corpo físico, que é o nosso corpo mais palpável, e como uma forma de, através desse ponto de tensão, elevar mesmo a consciência para níveis mais abrangentes. Porém, a grande maioria das doenças tem como causa secundária o corpo emocional, uma condição malsã do corpo emocional. Por quê? Porque grande parte da nossa humanidade está polarizada nesse corpo. O que é isso? A atenção está muito mais voltada às emoções. Assim, naturalmente, a causa de todos os problemas que se expressam na vida humana tem, muitas vezes, na maioria das vezes, origem nessa condição malsã do corpo emocional. E aí o tibetano no livro coloca 3 diferentes tópicos, né, para elaborar um pouco melhor essa ideia do corpo emocional como o responsável pela maioria das doenças. Então ele diz que o primeiro ponto é a emoção descontrolada e mal regulada. O segundo ponto é relacionado ao desejo, quando está inibido ou desenfreado. E depois ele coloca um terceiro ponto, a preocupação e a irritação. Então, esse primeiro ponto, emoção descontrolada e mal regulada, ele meio que abrange também os outros dois, né? Quando a emoção está descontrolada, naturalmente o desejo estará, né? E assim como causará irritações, preocupações. Enfim, esse primeiro ponto, ele meio que abarca os outros dois. E por quê? Né? Em geral, o corpo emocional da maioria de nós, da humanidade, está orientado para fora. O que isso quer dizer? Está orientado para as experiências e não para uma vida interna. À medida em que a gente vai evoluindo a consciência, a gente vai naturalmente despertando um olhar para o autoconhecimento, para a autoobservação, para o autodesenvolvimento. Então, aí o nosso olhar começa num processo de algumas vidas, buscando um equilíbrio entre o que vem de fora e o que está dentro. Até que, num ponto mais avançado do caminho, o nosso olhar esteja mais focado para dentro. Então, esse é o primeiro ponto, né? Pelo fato do nosso olhar, em geral, estar para fora, isso naturalmente vai provocar desequilíbrio, porque os acontecimentos externos, eles independem de nós, né? Cada um segue seu caminho, né? Tem 7 bilhões de pessoas, tem uma série de pensamentos, emoções, formas de pensamento aí, o tempo todo sendo jogadas nessa psicosfera humana. Então, se a gente se permitir ficar à mercê disso, as nossas emoções estarão sempre descontroladas e mal reguladas. Por isso, a nossa insistência, né, em buscar essa polarização mental. Quando a gente busca a polarização mental, a gente não está deixando de lado ou negando as emoções, mas a gente está justamente
buscando esse olhar mais íntimo, desenvolver esse olhar do observador desapegado e se desidentificando gradualmente dessa reatividade emocional. A reatividade emocional, ela então, como eu dizia, ela está sempre para fora. A gente responde aos estímulos que chegam de fora. Aí, naturalmente, a gente não tem controle, né, sobre as nossas emoções. A gente fica à mercê e com as emoções descontroladas e mal reguladas. Existe uma forte tendência à crítica, violentas antipatias, um grande complexo de inferioridade em relação a nós mesmos e, ao mesmo tempo, de superioridade quando nos comparamos aos outros. As emoções descarregam sua atividade no veículo etérico e esse transmite ao físico. Então, naturalmente, emoções descontroladas e mal reguladas atuarão principalmente nos centros abaixo do diafragma, principalmente o plexo solar, e aí, então, dele para o corpo físico. E aí, então, esse veneno, né, esse veneno astral vai contaminando, vai trazendo para o nosso corpo um estado inflamatório, como a gente vai ver um pouquinho para frente. A segunda condição, então, é o desejo inibido ou desenfreado. A gente falou um pouquinho sobre isso no nosso último encontro, né? Aqui é uma generalização, tá? É uma síntese, só para a gente ter uma compreensão um pouco melhor. Então, o desejo inibido, ele geralmente é o responsável pelos tipos de cânceres e também pelas doenças respiratórias. Já quando o desejo é desenfreado, ele geralmente traz consigo doenças sexualmente transmissíveis. A gente não está falando só do desejo sexual, mas do desejo de forma geral. Isso vai um pouco de encontro com o que a psicologia define, com os tipos que podem ser, né, introvertidos ou extrovertidos. E dentro da psicologia esotérica, a gente vai ver que o indivíduo pode ter a sua alma em qualquer um dos 7 raios e a sua personalidade também em qualquer um dos 7 raios, desde que não o mesmo da alma. Então, a gente percebe que essas duas principais influências de raios vão também determinar certos tipos de doenças. E ainda, de forma mais aprofundada, se o indivíduo é intro ou extrovertido, ele vai tender a ter doenças de um tipo ou de outro. Por exemplo, vamos pensar numa personalidade de 5º raio. Ela vai ter um grupo de doença, que ela vai tendenciar a ter. E aí, dentro desse grupo, há os subgrupos das doenças, que são dos tipos introvertidos e dos tipos extrovertidos. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, tá bom. Tudo bem. Obrigado. E o terceiro tipo que o tibetano classifica é preocupação e irritação. Pode-se dizer que, do ponto de vista do ocultismo, todas as doenças se enquadram em duas principais definições: resultados da auto-intoxicação e da irritação. Então, é o que está mais presente hoje, quando a gente pensa em emoções descontroladas, é a preocupação e a irritação. Em relação à auto-intoxicação, a gente está vivendo um momento hoje que tem muitas dietas, detox, mudança de hábito, muita gente praticando exercícios, muita gente se ligando a alimentações mais naturais. Tudo isso é muito importante. Tudo isso vai contribuir para uma equilibração da saúde do corpo. Porém, não trabalham a causa em si. A não ser que, conectada a essa mudança de hábitos, esteja também uma mudança de consciência. Então, o detox vai... Estou generalizando, né? Mas toda essa mudança de hábitos e de comportamentos vai equilibrar a saúde do corpo. Porém, se
a gente continua com estas fontes emocionais atuando, a gente vai ter que, então, manter um ritmo alto aí de exercício, de cuidado com o corpo, para manter essa equilibração. E, às vezes, isso é até um pouco ruim, porque tira o foco da causa. Então, a gente começa a ficar com o foco muito exacerbado em todos esses processos que também são externos em relação ao corpo, e não na causa das doenças ou dos problemas que está nesse descontrole emocional. Então, como tudo na vida, tem os dois lados. É muito legal a gente estar observando esse movimento que é cada vez mais crescente, de uma busca pelo natural, né, por uma alimentação melhor, por prática de exercícios, tomar sol e tudo mais, porém, muitas vezes o aspecto consciência é deixado de lado. A irritação, ela está muito ligada, o tibetano diz que a irritação é uma doença que é muito típica de aspirantes e discípulos probacionistas, porque ela está muito ligada ao autointeresse, à autossatisfação e à autossuficiência. Então, esses três aspectos intensificam a atuação do corpo astral ou emocional e produzem efeitos diretamente no sistema nervoso central. Então, para a gente aí também se perceber, né, como aspirantes e talvez discípulos probacionistas, em que medida que a gente está com um olhar tão voltado para nós mesmos? E por que não fazer um convite para o olhar se expandir para a consciência de grupo, para que possamos realmente enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo? Aqui, o tibetano diz que ele aponta algumas coisas que são causadas pela preocupação e pela irritação excessiva, e alguns efeitos que surgem em nós. Então, elas reduzem a vitalidade. Então, o indivíduo muito preocupado ou muito irritado, ele vai minando o seu sistema imunológico, vai perdendo a vitalidade até que, num determinado ponto, seja suscetível à doença. Então, vamos prestar bastante atenção, principalmente nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, que é super importante que a gente esteja saudável, que mantenhamos hábitos saudáveis, mas que mantenhamos uma vitalidade do corpo. Então, procurar nos alinhar com a nossa alma e prestar atenção à preocupação, à irritação, para que não permitamos que vão minando as nossas forças e a nossa vitalidade. Ele diz ainda que a preocupação e a irritação são infecciosas do ponto de vista astral. Então, elas trazem como se fosse um vírus que vai se propagando, porque a gente não tem muito limite emocional, né? Lembra que o nosso corpo emocional está muito para fora? Então, a gente troca muito energia astral com quem está ao nosso redor. Então, é muito importante que a gente também comece a observar e estabeleça limites entre o que é meu e o que é do outro. Então, eu sou responsável pelo que é meu e pelo que eu irradio ao outro. Mas também é bom limitar e não permitir tanto essas trocas, né? Nem alimentar e nem se permitir ser estimulado, né? Ou infectado, usando esse termo, como está aqui. Ele diz ainda que o medo, a preocupação e a irritação podem ser considerados pandêmicos, ou seja, eles estão nesse momento assolando toda a humanidade. E toda a humanidade está trocando entre si esse vírus, né? Como o coronavírus aqui na expressão material e física, a gente muitas vezes está também vivendo essa realidade pandêmica de medo, preocupação e irritação. Então, precisamos tomar bastante cuidado. A gente falou bastante sobre isso hoje na nossa reflexão sobre as corretas relações humanas, sobre a importância da concentração. Quem puder assistir depois, o vídeo tem 30 minutinhos só, é bem rapidinho. O medo, a preocupação e a irritação trazem uma condição geral no corpo de inflamação. Então, vibrando nessa qualidade astral, a gente traz aí uma condição geral de inflamação, que vai também ser um campo fértil para uma série de doenças. E
A preocupação, a irritação e o medo impedem a verdadeira visão. Ficam nublando aí a nossa visão e a gente se permite ser levado por essas correntes de pensamento e de emoção que muitas vezes são ilusórias. Agora, nada disso é tão simples, né? A gente faz um parêntese aqui de como é que está a situação atual planetária. Todos somos, em alguma medida, afetados pelos problemas e incertezas atuais. Não dá para a gente se alienar, né? A gente está vivendo um momento, uma crise praticamente generalizada, então isso naturalmente provoca esse estado mundial. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber de que lado que a gente está, né? Do lado que está alimentando o problema ou do lado que está procurando amenizá-lo ou ainda curá-lo. A maior interação e comunicação produz efeitos uns nos outros. Então, a gente está o tempo todo aí, nas redes sociais, nos sites, vendo todas as notícias, né? Hoje mesmo, né, teve essa questão da Rússia com a Ucrânia, então fica naturalmente, traz uma atenção, todas essas questões, né, o carnaval chegando, como é que a galera vai se comportar com o coronavírus. Então, sim, né, isso tudo promove um estado de desequilíbrio em nós. Ainda o aumento da sensibilidade emocional e sensorial, aquilo que a gente chama de energia, né? Parece que a gente troca mais, a gente se sintoniza com mais facilidade uns com os outros, dá um arrepio, né, Marcinha? Boceja, parece que capta alguma coisa do outro. Então, isso também vai somando, né? Uma coisa com a outra. Eu estou sem imagem, mas como que você viu que eu já estou bocejando, hein? Já estou que estou aqui. E ainda assim as nossas inquietações vão se somando, né? Umas às outras. Então, também é um ponto que está cada vez acontecendo mais. O próprio desenvolvimento tecnológico tem trazido para a gente um desenvolvido senso de previsão. Então, isso é bom, por um lado, porque previne uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, cria também preocupações excessivas sobre fatos que podem vir ou não a acontecer. Então, de novo, o caminho do meio, né? É importante a gente fazer previsões, desde que elas não se tornem preocupações. É importante estar alerta e atento, porém, não deixar que as preocupações nos dominem, né? E o tibetano diz, né? Atualmente, o que pode ser feito é manter o paciente e a humanidade quieto até que a febre baixe, né? E fazer essa febre baixar. E esse é o trabalho que ele diz que é o trabalho do novo grupo de servidores do mundo. Então, mais do que nunca, o nosso trabalho é vigiar, né? Orar e vigiar, como já dizia o Cristo, né? Mas mais do que nunca, nessa situação caótica que a gente vive, é a gente se perguntar: eu estou alimentando esse caos mundial, me envolvendo em medo, em preocupação excessiva, em irritação, ou eu estou fazendo aquilo que o meu Dharma está permitindo que eu já faça? Que através de todas as técnicas, de todos os desenvolvimentos, todas as experiências, de tudo aquilo que já conquistamos, a gente fazer esse cara, né, que está ajudando a febre a baixar. Então, muito importante a gente refletir em que lugar que a gente está, individualmente e em grupo, né? Qual o papel que a gente está ocupando? A gente está aumentando ou a gente está contribuindo para baixar essa febre da humanidade? É uma reflexão que cada um de nós só pode fazer, né? Aqui algumas notas do tibetano. Ele pede para a gente aceitar essas ideias como hipóteses. Ele diz que a gente deve ser sempre muito grato à medicina. Em sua grande maioria, expressa autossacrifício, compaixão e serviço à humanidade. Ele diz ainda que as técnicas da nova era são de difícil apreensão. Muitos velhos caminhos e antigas crenças devem ser revisitados e, muitas vezes, sacrificados para que essa nova forma de pensamento, essa nova crença, possa, então, tomar lugar, como hipótese primeiro, e depois sendo experimentada como um verdadeiro experimento científico, podendo ser comprovada como de utilidade.
Ele diz ainda que o fato da existência dos corpos sutis precisa ser corretamente reconhecido pelos pensadores do mundo. E aqui ele faz um outro apontamento da contribuição da psicologia moderna para isso, né? Como a gente já tem muitos médicos e dentro da própria medicina já é muito aceita que existem doenças psicossomáticas, que é uma palavra que vem de psique, mente, e soma, corpo. Então, o estado mental e emocional provoca, sim, reações e efeitos no corpo. Cada vez mais, um ramo da medicina vem estudando sobre isso, além, claro, das diversas escolas de psicologia. Então, de novo, né, a gente sempre fala da importância da integração, né? De nós, como estudantes das novas técnicas de espiritualidade, do esoterismo, a gente nunca excluir a medicina, a psicologia, as artes, a política, a religião, a educação. Pelo contrário, a gente deve sempre saber um pouquinho de cada coisa para que a gente possa, então, a partir da nossa constituição de raios, saber em qual ramo a gente pode atuar, interna ou externamente, algumas vezes de um lado do outro, algumas vezes dos dois. Então, muito importante a gente reconhecer tudo isso. Tudo bem até aqui? Antes da gente entrar nesse tópico? Tudo bem. Então, tá bom. Então, o tibetano coloca aqui 3 principais doenças atuais. Ele vai falar depois, a gente vai ver isso mais para frente, sobre as doenças que são comuns aos místicos, aspirantes e discípulos, que são as doenças cardíacas e as doenças do sistema nervoso. Mas, como a gente vai ver isso num outro tópico mais para frente, estamos vendo ainda a revisão, aí eu trouxe apenas essas 3. Então, o que ele chama de doenças sociais ou aquelas doenças sexualmente transmissíveis, elas têm a sua causa mais no aspecto físico. Lembra que eu falei um pouquinho no nosso último encontro daquela reprodução exacerbada por sobrevivência na época lemuriana, quando já estavam no final, nas últimas sub-raças, para a entrada da raça Atlante? Houve esse impulso de autossobrevivência, então a origem das doenças sexualmente transmissíveis está por conta disso, porque a reprodução era pela primeira vez no planeta através do sexo. Também um desejo desenfreado. Aí o tibetano fala uma coisa que é muito legal, que possivelmente a gente vai conseguir cura dessas doenças sociais graças ao desenvolvimento tecnológico científico, que vai também promover, também é um efeito, claro, desse movimento interno da quinta raça, né, mais esotérico no sentido de causal, mas é importante a gente reconhecer os efeitos já. Então, a gente já reconhece um grande desenvolvimento tecnológico e científico, que é a própria expressão do quinto raio, que vem trazer o quinto reino, da quinta raça, que já está promovendo na humanidade a transferência da energia do sacro para o laríngeo. Então, para a reprodução física, para a criatividade mental. Então, com o tempo aqui, com a mudança de polarização, a tendência é que as doenças sexualmente transmissíveis vão se extinguir, porque vai haver um correto direcionamento da energia da criatividade para o campo mental, conforme a polarização da humanidade for se dirigindo para a mente. Então, as doenças sexualmente transmissíveis ou sociais têm origem na raça lemuriana e estão mais relacionadas com o corpo físico e o centro sacro, como eu dizia. Aí a gente tem o câncer, que também se deu origem nesse momento, né? Na transferência da polaridade física para o astral, no fim da Lemúria e início da raça Atlante, por conta também de um excessivo desenvolvimento celular. Que o câncer é isso, né? É um desenvolvimento celular que é descontrolado, desordenado, desorganizado. Ele tem a ver também com superestimulação,
desse corpo emocional, porém, muitas vezes ele está relacionado com o desejo inibido. E não é só o desejo sexual, tá? É uma inibição mesmo do desejo. Que é, por um lado, interessante, porque é uma busca por autocontrole, mas é numa medida que ainda é prejudicial. Tem origem, então, na raça Atlante. O corpo mais relacionado é o emocional, e o centro ou chakra relacionado é o centro do plexo solar. E aqui as doenças respiratórias, que é muito interessante isso que o tibetano fala, fiquei refletindo bastante sobre isso, porque ele diz que as doenças respiratórias, elas são causadas pela transferência da humanidade da polaridade astral para mental. Então, ela está relacionada com essa raça ariana, que é a raça da mente, com o corpo mental e com o centro laríngeo. Então, o que ele diz? Que nesse processo de início da transferência do astral para o mental, provoca no ser uma carência temporária do astral. Então, por um lado, tem um movimento da energia sair também do plexo para o laríngeo, né? Do emocional para o mental, mas não está ainda. Então, está um pouco lá e um pouco cá. E aí provoca uma carência no astral. E aí a gente pode lembrar um pouquinho, faz muito sentido, que as doenças respiratórias que mais matavam pessoas, principalmente recentemente, né, pensando em 2, 3 séculos, era a tuberculose. E se a gente pegar, ela era uma doença que matava muitos boêmios, poetas, escritores, que tinham aí uma emoção, né, muito à flor da pele, mas ao mesmo tempo tinham também uma habilidade intelectual muito grande. Então, olha que interessante, né? Eu fui estudando e fazendo esse paralelo da gente observar. Claro que de forma primitiva, né? Então, é o início desse processo, mas olha como é interessante a gente resgatar na história e refletir como faz sentido mesmo tudo isso, né? Então, eu coloquei aqui entre parênteses a Covid-19 porque é uma pandemia, muito mais do que a tuberculose era, né? Atingia mais uma classe específica de pessoas, né? Intelectualizadas, né? E tudo mais. Mas a Covid-19 é uma pandemia, ou seja, é uma doença respiratória que abarcou toda a humanidade. Então, isso, pensando, estava refletindo sobre isso e fiquei bem motivado, bem contente no sentido de, embora toda essa matança, todos esses outros efeitos que ela traz, né? Lembra que é um ajuste, então não é tudo perfeito ainda. Mas se a gente for pensar em termos de humanidade, em termos pandêmicos, é um grande sinal da transferência da humanidade da polarização astral para a polarização mental. Então, é um indício muito interessante para a gente refletir de que o estímulo está sendo dado e é, em alguma medida, uma resposta da humanidade a esse estímulo. E que também nos motiva a cada vez mais, entre nós, né, individualmente, como grupo, buscarmos essa polarização mental, porque aí, com certeza, como parte do novo grupo, né, a gente vai conseguir contribuir como guias para trazer a humanidade da polarização emocional para a polarização mental. Então, eu fiquei pensando, né, tudo isso, porque tanto as doenças sociais como as doenças respiratórias, elas estão muito ligadas a essa transferência para o centro laríngeo. E se a gente for pensar o câncer também, né, porque quando a gente muda a polarização do emocional para o mental, a tendência é que o câncer também não exista mais. Aí possivelmente existirão outras doenças ou outras formas, mas é interessante a gente perceber o panorama em que a gente se encontra hoje e como é fundamental para a saúde da humanidade que a gente promova essa mudança da polaridade, que a gente passe cada vez mais a se autoconhecer, que a gente passe cada vez mais a não reagir, a criar um espaço interno de calma, de serenidade, de observação. E aí, então, a gente escolha conscientemente, exercendo o nosso livre-arbítrio, que eu gosto muito dessa palavra em inglês, que é free will, né? É essa vontade interna de escolha para o que a gente deve reagir, como a gente deve reagir
a que a gente deve reagir. Então, de maneira nenhuma, é uma supressão do emocional, porque senão a gente entraria, né, de novo na inibição, a gente fortaleceria essa questão do câncer. Mas é justamente um afastamento, uma desidentificação, onde a gente possa, de fato, escolher quais batalhas a gente vai brigar. Mas, para isso, a gente precisa estar desidentificado do nosso corpo emocional e, principalmente, do desejo, né? A gente fala sobre isso todo o Festival de Vesak, da importância da luz, da importância de transferir o desejo para a aspiração, né? De tirar o touro de Creta para o continente. Então, reorientar os nossos desejos, porque quando a gente deseja algo, a gente foi dominado por isso. A gente deixou de ter controle sobre a situação e quem passou a ter controle foi o nosso desejo. Então, foi algo externo. Então, cada vez mais a importância da autoobservação, do desapego, da desidentificação e da construção desse espaço interno. E algumas considerações antes da gente terminar. A importância da luz do sol. A luz do sol é essencial no combate a qualquer doença. Então, o tibetano falou isso na década de 40. A gente vê hoje como a vitamina D é importante para quaisquer doenças, desde doenças autoimunes, do coração, né, o sistema imunológico como um todo. Aí ele dá algumas pistas. Ele diz que a cura das doenças sexualmente transmissíveis está na compreensão correta de épocas, ciclos de criação e reprodução. Aí ele fala que o correto controle emocional, a transmutação, né, de um estado para o outro, emocionalmente falando, é o que vai promover verdadeiramente na humanidade a cura do câncer. Lembra que transmutação é diferente de transformação. Transformação tem a ver com mudar a forma, né? E transmutação tem a ver com mudança de consciência. É aquilo que os alquimistas queriam na transformação do chumbo em ouro. E ele fala ainda da importância de um correto senso de proporção, a gente analisar as coisas em uma perspectiva mais ampla, um viver rítmico. Lembra que a gente já falou que o ritmo é uma característica do sétimo raio, que é uma característica da disciplina. A disciplina promove ritmo, promove fluxo, promove saúde. Lembra da primeira lei de cura? A doença existe quando a vida da alma não está perfeitamente fluindo. Correta ênfase em cada fase da vida. Então, também está bastante relacionado com o primeiro, né? Que é uma compreensão de época, ciclos, mas aqui de uma maneira ainda mais aprofundada. Então, ele diz que é a cura das doenças respiratórias. Então, a gente pode refletir bastante nisso para esse momento que a gente está vivendo da Covid, né? Que é uma crise escancarada, uma oportunidade, como toda crise, para a gente entender o que é um viver rítmico, para a gente entender o que é uma correta ênfase em cada fase da vida. A gente fala tanto da nova era de Aquário, né, do sétimo raio em atuação, o sétimo raio é ritmo. Então, tudo isso está relacionado, né, com essas doenças respiratórias, porque é trazer esse viver rítmico. Aí ele fala ainda da importância da cremação. Lembra que a gente falou bastante dos solos contaminados? Então, o Renato até falou para a gente que está sendo uma nova forma, né, de construção dos túmulos, mas ainda assim no aspecto não só físico, né, mas também no aspecto dos outros corpos também. A cremação, o fogo ajuda na transmutação. E era isso que eu tinha para falar hoje, e a gente tem aqui um tempinho para a gente, como grupo, refletir um pouquinho juntos e tirarmos dúvidas, fazermos comentários, para que a gente construa como grupo essa nova forma de pensamento. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. Oi, Rô. Olha,
Excelente isso, viu? Muito gostoso esse resumo que você fez de tudo isso. E aí você me fez lembrar, falando de toda essa questão, né, da Covid, não sei se vocês chegaram a ver, circulou nas redes sociais um vídeo de uma médica falando sobre a postura da medicina germânica em relação ao Covid, né? Que ela traz essa reflexão, né, Paulinho, de o que tocou, o que adoeceu do meu corpo, porque cada um, o comum foi o respiratório, mas tiveram pessoas que tiveram coisas diferentes, né? Então, o que aconteceu, essa reflexão para mudar, o que eu preciso realmente mudar, né? Toda essa avaliação, porque a Covid ela teve realmente, a gente sabe, essa finalidade no planeta, né? Essa transmutação, essa transformação. Então, a cada um de nós cabe, eu acho que a gente, assim como o grupo que está voltado para esse estudo, para essa reflexão, a gente consegue entender isso e fazer essa reflexão. O que eu posso mudar? O que eu devo mudar? Qual é a minha postura em relação a tudo que eu estou vivenciando no mundo, né? Achei muito interessante. E eles relacionam também com a questão consanguínea, e eu não me lembro muito bem disso aí. Mas a ênfase mesmo dessa médica foi para que cada um, né, que cada família, cada pessoa pensasse e refletisse realmente o que no meu corpo não está legal e o que na minha vida como ser, né, nas minhas relações também não está legal. Muito bom isso. E todas essas questões que você trouxe também, Paulo, né, do introvertido, do extrovertido, do quanto isso é uma situação assim, né, todos nós somos ou introvertido ou extrovertido. E é bem isso, achar o caminho do equilíbrio, achar o caminho do meio. O equilíbrio nem tão introvertido, nem tão extrovertido, porque tudo que é extremo não é bom, né? Então, assim, aí a gente vai para aquela questão, o autoconhecimento, porque tudo isso que a gente está refletindo, estudando, pensando, a gente só vai realmente provocar, né, ajudar nesse processo de transformação se a gente tiver com essa questão pessoal também muito bem resolvida. Então, é muito importante a gente estar pensando nisso também, né? Muito bom, adorei. Obrigada, viu, querido? Senão eu Obrigado falo você. muito. Nada, sempre contribuições inteligentes. Assim, pegando um gancho aí, né, com o que a Rosalba falou, eu acho que tudo passa por essa questão do autoconhecimento mesmo, né? É a gente se abrir e para essa introversão, verificar o que é que está acontecendo, né? O que eu tenho que mudar? Porque, olha, a gente tem muita coisa para mudar, muita coisa para pensar, né? E eu penso sempre dessa forma. A gente não é tão puro quanto a gente pensa, não, porque apontar o dedo para o outro é fácil, né? É muito fácil. Então, a gente tem que ficar refletindo, ver de que forma a gente pode contribuir dentro das nossas limitações e contribuindo para essas novas formas de pensamento, né? E refletindo interiormente. É bem isso mesmo. E com relação ao Covid, eu fico pensando, muitas vezes, no começo do Covid, eu, assim, até fiz uma oração, que eu agradeci ao vírus. Foi uma coisa, assim, que não sei que me veio, né? E agradeci, assim, pela oportunidade de eu estar revendo e agradecendo muita coisa e esperando que ele realmente iluminasse, trouxesse alguma coisa para a humanidade, né? E foi um sentimento que eu tive e ficou paradinho ali, entendeu? E continua, né? Porque eu ainda não descobri o que é. Talvez nem descubra, né? Mas a gente está pensando. E Paulinho, assim, olha, eu não sei nem como te agradecer, porque você tem tanta facilidade para transmitir para a gente, sintetizar as coisas, sabe? Que facilita tanto a visão da gente e está sempre estimulando muito. Você realmente chama a gente para pensar,
para retomar, né? Então, muita gratidão. E gratidão ao grupo todo, que é muito bom estar com vocês todos. Um beijão para cada um. Paulinho, Oi, querida. com relação à Covid, eu percebi vários parentes que tiveram, que eram pessoas bastante extrovertidas, pessoas muito alegres, comunicativas, uma memória fabulosa. Somente um primo meu, médico do Rio de Janeiro, ele teve uma mudança tão radical, não só de personalidade, como da memória também, que a gente percebeu que foi bastante afetada. Se atribui exatamente isso a quê? A essa mudança de um chakra para outro, essa elevação, ou a pessoa não está sabendo lidar com o problema em si? Nossa, Lidinha, eu não me sinto competente para fazer esse tipo de classificação, né? O que eu trouxe foi mais no sentido da gente refletir baseado na informação que o mestre trouxe, em âmbitos gerais, mas eu penso que cada caso é bem particular, aí eu acho que tem que ser feito mesmo um exame, como a Rô falava, de como cada um foi afetado por esse vírus. Não me sinto competente para fazer qualquer tipo de classificação nesse sentido. Ok, tudo bem. É porque eu percebi que todos eles tiveram sintomas muito parecidos, de introversão e assim, até mesmo afetando a memória e tudo que... eu achei pontos assim bem específicos em cada um deles, mas ao mesmo tempo iguais, entendeu? Uhum, Mas tudo bem, obrigada. imagina. Desculpa. Se não houver mais comentários ou partilhas, eu vou encerrar a gravação.